Olá, salve Maria, nosso evangelho de hoje, dessa quarta-feira, 4 de novembro. O nosso evangelho é de Lucas 14, de 25 a 33, e diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. O Evangelho hoje, essa orientação importantíssima de Jesus: não pode ser discípulo de Jesus quem vive uma vida cheia de apegos, apegado às coisas do mundo, apegado a pessoas, a várias situações que o mundo vai proporcionando. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que ser uma pessoa simples, um homem, uma mulher simples e uma vida desapegada. Tem que se desapegar para ser verdadeiro discípulo, discípula de Jesus. Então nós temos que ter cuidado, vamos refletir hoje, nessa quarta-feira, quais são os nossos apegos? O que talvez eu seja muito apegado e me impeça de ser aqui bem, de ser um bom discípulo, uma boa discípula. Aí tem os bens materiais, claro, e tem situações também que a pessoa vive apegada ao trabalho, à família, à casa. Tem gente que é apegado às coisas da casa, tem gente que é apegado a pessoas. Eu já costumo dizer, tem alguns homens e mulheres de meia idade que não conseguem se desapegar do pai e da mãe, não saem de casa, não conseguem se desvincular, não conseguem ter uma vida própria. Então, será que essa pessoa pode ser um bom discípulo, uma boa discípula? Tem gente que é apegado à sua forma de vida, ao seu jeito de pensar. Cuidado, que isso pode estar nos impedindo de ser bons discípulos, seguidores de Jesus, tá bem? Então, Jesus vai dizer, se nós conseguimos calcular tão bem as coisas do mundo, quem vai construir uma casa que sabe calcular, quem vai fazer um trabalho manual sabe calcular, tem gente que sabe muito bem calcular o tempo de escrever, de gravar um vídeo, preparar a sua live. Nós temos tanto jeito de calcular as coisas que nós fazemos no dia a dia, mas Jesus vai pedir para que nós também saibamos pensar bem e calcular sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio futuro, sobre a nossa própria caminhada, sobre a possibilidade ou não de eu alcançar o reino dos céus. Nós temos que ir pensando. Então, nós temos que construir bem, tão bem assim como nós conseguimos calcular essas coisas do mundo, nós temos que saber calcular bem também a nossa própria vida, viver uma vida tão boa, pensar direitinho nesses cálculos nossos, para que nós não precisemos nos arrepender das nossas atitudes, das nossas decisões, dos caminhos que nós tomamos. Então vamos calcular, meditar bem, para não arrependermos e nem olhar para trás. Seguir Jesus, ele vai falar para tomar a cruz e segui-lo. E aí cada um sabe a cruz que pode carregar. Então vamos viver uma vida simples, assumir a nossa cruz do dia a dia, o trabalho, a relação conjugal, com
com o marido, com a esposa, os filhos, o trabalho, né? Cada um sabe a cruz que carrega, o cuidado com o pai e a mãe idosos, né? Então, vamos viver de renúncias também, uma vida simples. O discípulo de Jesus tem que renunciar a muita coisa do mundo para viver com o coração em paz, para assumir sua cruz e seguir a Jesus, tá bem? Uma quarta-feira abençoada para você, toda a família carmelitana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.